Bom dia! Aham. Ok, vamos ver mais umas coisinhas dos conceitos que a gente tem investigado. Quero começar com um problema que tem dois imaginários alunos de FMC2, de conjunto de relações 2 especificamente. Não sei se alguém já percebeu isso, ou eu vou cair aqui. Se alguém já percebeu isso, porque já é Romulo Salah, paciência, sem tentar dar spoilers. Mas a ideia é a seguinte: tem então dois alunos, um é o Aristos e outro é o Vlamenos, nomes gregos. E estou aproveitando que vocês não falam grego para influenciar o que está acontecendo. O problema que eles estão tentando resolver é sobre a coleção de todos os programas que eles conseguem escrever na sua linguagem favorita de programação. Vamos supor que eles não têm briga sobre qual é a favorita deles. De tipo NAT para NAT. De naturais para... Vou escrever naturais para naturais. Então, a pergunta é sobre... Se eu escrever assim, eu estou referindo ao conjunto de todas as funções naturais para naturais, funções matemáticas, certo? E qual a cardinalidade desse conjunto? Alguém já viu isso? É isso que eu estou falando. Qual seria? Como? Então você está alegando que esse conjunto aqui é com número ao próximo naturais? Eu pensei que era essa ideia, mas eu acho que foi errado. Acho que é do bastante. Um segundo. A gente já viu que mesmo se diminuir esse codomínio tanto no ponto de chegar no 2, já esse era certo? Com número, isso que é com números reais. Se eu trocar isso para o n, com certeza não vai diminuir a quantidade dele, certo? Ok. Mas eles não estão discutindo sobre esse conjunto. Então chega esse cara aqui, o Aristos, e ele está dizendo: eu acho que todos os programas que posso escrever desse tipo, onde eu entendo o programa da linguagem favorita deles, que eles já estabeleceram qual é, ele está falando que eu acho que é contável. Então, vou escrever NAT, assim, setinha NAT, só para enfatizar que eu estou falando de programas. Então, é contável. Contável. E ele começa a argumentar sobre o porquê que ele acha que isso é contável. Alguém poderia já adivinhar um argumento a favor da tese de Aristos? Mãos. Tem dúvida? Tá, dúvida antes de... O programa poderia ser considerado como string? Isso tem a ver com... Isso não é exatamente dúvida, essa é a resposta. Como assim? Como seria um programa diferente do outro? Se eu colocar um comentário? Ok, boa observação. Eu estou falando realmente dos programas e não como uma máquina de input-output. Então, vou ver o source code mesmo. Vou comparar os programas com o diff do Unix, certo? Não sei o que é isso. Execute na tua máquina, pega dois arquivos, diff, A, B. Tu vai ver todas as diferenças que tem linha por linha, caráter por caráter, onde que fica a diferença. Então, eu estou olhando eles como o source code mesmo. Não o que eles fazem, não o conceito, não o algoritmo que tem por trás. A ideia é sim. Então, a partir dessa dúvida também, talvez é mais fácil apoiar a tese de Aristos aqui. Qual seria um argumento, então, Gustavo? Todo programa é um string e subprograma. Todo programa é um string, e daí? É contável, string infinita. É um string finito, não tem um programa infinito, certo? E a gente já viu, a partir de qual alfabeto? O alfabeto ali. Seria o ASCII, vamos dizer, certo? Depende da linguagem, talvez permite Unicode também, mas de qualquer forma é um alfabeto finito, e estou pegando strings finitos. Inclusive, o que o Gustavo falou aqui é importante, os programas, vamos chamar P o conjunto dos programas, dessa linguagem. P é um subconjunto do... Lembramos essa notação com asterisco ou clean star, todos os strings finitos desse alfabeto aqui. Então, o subconjunto dele, esse já é contável, então esse que é o subconjunto dele precisa ser contável. Ian? Não entendi a conexão
NAT para NAT. Eles estão considerando apenas programas de NAT para NAT. Ok. Então, se você escrever Hello World, nem importa, não está nesse conjunto, não. Mas Querem... não é muito código mesmo, não input output. Seria do código, sim. A ideia, vamos dizer, o corpo de uma função que já sabe que ela vai pegar um NAT e ela vai retornar um NAT. Você pode pensar que, abusando um pouco do NAT para virar int, para virar compilável em C, seria tudo que você pode escrever aqui dentro que vai compilar, certo? O programa vai ser essa parte aqui, vamos dizer. Então, queremos realmente de NAT para NAT quando são, e aqui temos já um argumento bom de Gustavo, que é exatamente o mesmo que o Aristo está botando aqui na conversa com seu colega Vlamenos. E Vlamenos está alegando que ele consegue, a partir dessa hipótese que essa coisa é contável, ele consegue chegar a uma contradição. E a ideia de Vlamenos é copiar, sempre fazemos isso quando queremos boas ideias, copiamos grandes ideias legais, copiar a diagonalização de Cantor. Ele fala, ok, se ela é contável, significa que posso o que significa contável? Que eu tenho o primeiro programa, certo? O segundo programa, o terceiro programa, por aí vai. Isso que significa contável. Tem uma numeração de todo o espaço, todo o conjunto NAT para NAT. E ele está falando o seguinte, eu vou criar um programa que é de NAT para NAT, e eu vou demonstrar que não é igual a nenhum desses aqui. Inclusive, até algoritmicamente, não é questão de alterar, como tu falou lá, botar um comentário, sei lá, bobo. Até se olhar o algoritmo dele lá, vai ser diferente. Vai discordar em pelo menos um valor lá. Quero deixar vocês para 2 minutos tentar definir um programa. Não escrever em código nenhum, certo? Descreverem a ideia, como se fosse só comentários. Vai fazer isso. Meu programinha vai pegar essa coisa, vai fazer isso, vai operar nessa forma e vai retornar essa coisa. Então, quero uma descrição de um programa que seria de NAT para NAT e garantidamente não ia ser nenhum desses caras aqui. E já a grande dica que eu dei é que copiar meio a ideia de diagonalização de Cantor. Mas é dúvida? É dúvida. Esse programa ele precisa compilar, certo? Não Sim. pode ser só uma besteira. Não, compilar, só que não vou cobrar escrever o código mesmo. Certo? A maneira que você descrever um programa é em tal forma que qualquer pessoa que já tem um contato com programação e escutar o que você falar, eu vou falar, ok, concordo, isso é um programa. Eu vou fazer isso na minha máquina, sei lá. Não ia ver, ok, sei lá, se o natural é um natural ambicioso e bonito, faça essa coisa e parece coisa doida. É uma coisa bem concreta, instruções que alguma pessoa ia ouvir e ia falar, ok, isso é um algoritmo mesmo, vou escrever. É ideia ou dúvida? Ideia. Vou dar quero dar uns 2 minutos pensando nisso. Tente definir isso em forma, tipo, uma maneira assim, meio escrita, talvez, sem ser código, não quero ver código. Vamos chamar esse programinha P asterisco. Então, a ideia seria definir um P asterisco em tal forma que ele vai ser de NAT para NAT e ele vai discordar com todos eles. Ideias? 1, 2, 3. Ian. O programa
recebendo um N, ele executaria o PN nesse N. Então, P asterisco no N, então o programa vai fazer o quê? Vai receber um N. Ele vai executar o PN no N. Isso não. E somar 1, ok. Se eu definir esse programa, eu espero que concordamos que é fácil como definir esse programa. Você vai pegar supostamente já tem, você já tem essa lista, certo? Então, você vai chamar o enésimo programinha aqui e vai dar como argumento o N para o enésimo e depois somar 1. Poderia somar 5, 3, qualquer coisa. A ideia é que você quer, pelo menos nesse ponto, discordar. Então, pelo menos aqui está alegando que não, peraí, a partir dessa hipótese que essa coisa é contável, eu consigo mostrar que na verdade não é contável, vou copiar a diagonalização. E eu garanto que para todo I, o P asterisco é diferente ao PI. Por quê? Porque eu sei pelo menos uma entrada em quais esses dois programas discordam. Qual entrada seria essa? O próprio I, certo? Me deu, se você pegar o oitavo, você acha que o P asterisco era o oitavo programa, eu vou falar o quê? Não, peraí. O P asterisco aplicado no 8, eu alego que é diferente ao P oitavo aplicado no 8. Por quê? Esse cara é 9? Não, desculpa, esse cara é P8 mais 1. P8 aplicado no 8 mais 1. E esse cara é P8 aplicado no 8. Sem 1 mais 1. E esses são naturais, então são diferentes. Ok, mas nesse momento o Aristóteles está voltando para falar, peraí, você está roubando aqui num ponto. Alguma ideia como seria um possível roubo dessa ideia aqui? É difícil perceber algum roubo, é muito simples essa ideia. PN ou enésimo P? Então temos... Supondo que eles são contáveis, temos uma numeração. Eles podem ser numerados, certo? Precisamos perceber, e é difícil perceber isso, separar um pouco a ideia de computacional. Uma coisa que é computável, eu escrever um programa e tudo mais. A gente vai discutir nessa disciplina ainda, mas eu acho que não hoje, sobre o que significaria que uma coisa computável. Temos vários modelos de computação. Mas, por enquanto, eu quero uma intuitiva coisa, por isso falei... linguagem de programação. Estabelecemos C, vamos dizer. Eles gostam de C. Então seria C preencher essas linhas que eu falei lá. Tem alguma... Se fosse isso realmente para fazer lá, tem um ponto que parece que está roubando. Já. Qual seria esse ponto, Davi? Esse programa, esse PN, ele não seria infinito? Ok. Boa briga. Então chega lá realmente, você está falando, peraí, você está roubando aqui, porque onde que você achou essa coisa aqui? Essa é uma coisa infinita, você não pode carregar no teu programa, no teu source code uma coisa infinita. Só que pelo menos vai voltar aqui para defender o que ele está falando, é que, olha, eu posso gerar isso, certo? A ideia é que vamos dizer, o Aristóteles vai cobrar ele, olha, se você tivesse uma programinha que gera essa coisa aqui, eu concordo, porque você pegaria o N, que seria o teu argumento, você ia falar o quê? Vou gerar todos os programas, o primeiro programa, o segundo, até chegar no PN, e agora que gerei o PN, vou aplicar o N no PN mais 1. Então não tem problema com o fato que tem uma possível infinidade aqui. Se a gente tem um gerador, se eu escrever um programinha que cria essas coisas lá, esses programas, faz sentido essa briga? Não. Faz sentido essa briga? Por que não? Porque eu acho que, pelo menos eu acho que para ter um programa que geraria esses outros, ele, se tivesse ele poderia ser escrito como um programa que vai de NAT para NAT, e logo ele não estaria ali. Ele teria que gerar a si mesmo. Não, esse não de NAT para NAT. Estou falando ver isso como se fosse NAT, onde o segundo NAT é uma codificação do próprio programa, é isso que você está pensando ou não? Não, tipo, na minha cabeça eu estou imaginando que ele vai fazer isso como um side effect. E aí Não tem nenhum side effect aqui. Não tem? Não. A ideia é que está cobrando que, olha, você não pode ter uma infinita biblioteca para chamar à vontade as funções que você tem. E o cara fala, beleza,
mas eu posso criar um programinha que vai gerar todas essas coisas. Aqui é o primeiro programa, aqui é o segundo, blá, blá. Então, quando vou receber o n, vou gerar essa coisa até o enésimo, não preciso de coisa infinita. Se eu receber os 50, vou gerar os primeiros 51 programas aqui, eu vou chamar o P50, no 50, vou somar um, continua sendo um algoritmo. Um segundo, chegamos na hora do clicker. Não chegamos ainda na hora do clicker. Então, o Aristos, nesse ponto, está cobrando, pelo menos falando, olha, você não tem um programa que gera essas coisas. Você está falando, sabemos que é contável, logo existe uma numeração. Mas cadê o programa que vai gerar esses programas? O fato de que são numeráveis significa que existe, talvez, um mundo de ideias, uma função, uma numeração dessas. Mas se você quer utilizar isso, você precisa implementar essa numeração. Você precisa de um programinha que enumera todos esses programas. E enquanto você não tem isso, você está roubando nesse ponto. E pelo menos volta para falar que eu consigo escrever esse programa, é muito simples. A partir da ideia de Gustavo lá que todos os programas são strings, espero que concordamos que gerar todos os strings é bem fácil. Vou gerar primeiramente todos os strings de tamanho 0, que é só 1. Vou definir depois todos os strings de tamanho 1, em ordem alfabética, todos os strings de tamanho 2. Eu vou fazer o que para cada string? Vou olhar, a maioria dos strings aqui é gibberish, é lixo. Não são programas, não descrevem instruções, não são algoritmos, não são programas de C, não sei como vocês querem chamar isso, mas se olhar nesses strings, isso não é instrução, isso não posso considerar como programa. O A aqui também não, certo? Um belo momento eu vou chegar, não sei qual tamanho vai ser o menor programa em C que vai ser compilado, eu vou chegar num string que vai ser compilável, vai ser um programa de NAT para NAT. E nesse momento, talvez depois de 500 milhões de, não sei onde que eu vou chegar no primeiro, não vai ser tão grande, na verdade, porque o tamanho, um programinha pode ser pequeno. Pode ser, por exemplo, return n. Return 0, certo, pronto. Qual o tamanho desse string aqui? Tanto, ok? Então já sei que logo já vou chegar nesse programa. E como vai funcionar o meu programa que vai gerar todas essas? Vai olhar no primeiro string, vai gerar todos os strings, isso é bem simples o programinha para fazer isso. Ok, se esse cara não é um programa, pule para o próximo. Cheguei nesse cara. Então, se esse cara foi o primeiro string que corresponde a um programa, eu vou falar, ok, pronto, esse é o P0. Eu vou continuar. Até chegar no próximo coisa que aqui não vai ser, sei lá, o próximo compilável, vou falar, ok, esse é o P1. E esse processo aqui, gerar todos os strings, é bem fácil, né? Espero que todo mundo aqui seria capaz de escrever um programinha que gera todos os strings possíveis. E então seria questão, a partir disso, só filtrar e deixar esses lá. Então, o meu programa, na verdade, volta pelo menos para responder no Aristos que está cobrando, o meu programa vai ser esse. Gera todos os strings e cada vez que um string realmente é um programa, bote isso como próximo nessa lista. Faça isso até os 50, que é a tua entrada, não precisa mais. Agora chama essa coisa no 50 e blá blá somam. E agora é o clicker, sem dúvidas e sem perguntas, e depois voltamos para discutir. A pergunta é, quem dos dois está certo? E existem 4 possibilidades, obviamente. O A é que é o Aristos. O B é o Vlamenos. Não sei se vocês sabem grego, que está rindo. O C é... O nome do bebê me Boss. blasfêmia, então... Ambos. Ambos. E o D, se alguém fala pouco grego, não usem isso para responder. Nenhum. Quem está certo? Bora votar. Caio, Ian, Isaac, Pedro, Carlos, David, todo mundo fala grego aqui, Mateus, Maria, Gustavo, Danilo, Juliana, acabou? Acabou. As votações são 9, 1, 0, 1. Ok, realmente Aristos está certo aqui.
Mas precisamos entender qual o problema da ideia de Vlamenos e inferir a partir da corretude de Aristóteles descobrir algo, talvez. Isaac? Essa geração aí de códigos, ela poderia gerar o mesmo código 2 vezes? Essa aqui? Sim. Não, porque normalmente quando a gente começa a gerar strings, a gente gera todos os strings de um certo tamanho em ordem alfabética. Mesmo se fosse o mesmo, não seria um problema, você ia só pular, mas a maneira mais fácil de gerar todos os strings finitos a partir de um alfabeto não vai ter duplicações. Você vai gerar primeiro o vazio, e depois de tamanho 1, todos os bichinhos do teu alfabeto. De tamanho 2, se você segura A, você vai segurar o quê? O A, depois o A, B, o A, C. A maneira mais padrão e mais fácil de gerar todos os strings finitos não vai ter duplicações, vai ser essa. Que foi aquela que a gente discutiu quando a gente discutiu por que são contáveis. Não tinha duplicações, não. Ian? Nunca vai acabar essa geração de strings. Acho que se o problema era que tinha uma infinidade de programas, Mas isso... para ter uma infinidade de strings. Um segundo. Concordo que... eu estou assumindo o papel de Vlamenos agora. Concordo que essa geração não vai parar nunca. Mas não precisa, o meu algoritmo não precisa que essa coisa termine. Ele vai ficar gerando strings enquanto achar os 5... Estou no exemplo onde eu quero achar o P asterisco no 50, certo? Então, vou gerar, não sei quantos, 5 milhões, blá, blá, vou ficar gerando strings até achar os 50 primeiros deles que correspondem a programas. Isso vai acontecer. Não tem como escapar, porque todos os programas estão aqui dentro. Então, não tem como essa coisa ficar preso numa infinidade aqui. Um belo momento já vou chegar nesse. Pronto, ganhei o primeiro, o P0. Daqui a pouco vai ter o return 1, vai ser o P2, return 2, blá, blá. Então, eu não vou querer terminar esse processo, eu vou querer gerar suficientes strings aqui, então, forma de chegar no 50º programa. Em geral, isso pode ser 5 milhões. Mas vai chegar um belo momento no 50º programa, não vai? Porque aqui tem todos os strings. E uns deles são programas, certo? Então, qualquer programa que você imagina, um belo momento vai chegar aqui. Não pensem que eu vou executar primeiramente um passo onde preciso gerar toda essa lista e depois ir no próximo. Eu estou gerando essas coisas e estou verificando. Pronto, aqui... Pode pensar que tem um counter aqui, certo? Então, aqui seria o 0. Achei o primeiro programa, blá, blá, 1. Assim que eu vou chegar no 50, que pode demorar muito, mas vai ter um tempo finito, eu vou falar, pronto, eu já tenho o programa que quero executar, não preciso continuar mais. Pega esse programa, chame no 50 e soma 1. Isaac? Eu pensei que também poderia haver um programa que ele vai ser compilável, mas só que ele tem ele faz algo dummy que para sempre. Ele fica essa string vai Aqui vai ter um looping, while, true... Não, tipo... Você está falando? É coisa compilável, mas ele nunca termina. É isso que eu estou falando, while, true. Se você while, true, certo? Não. While, true, bobagens, isso nunca vai terminar. Não, exceto se botar em return, sei lá. Tem um statement aí dentro do while true, e aí ele vai ficar fazendo essa linha, tipo, para sempre. E aí, tipo... Não é que, tipo, só tem um while true, fica... Sim, mas o while true, nesse caso, não vai entrar na minha lista, certo? Eu vou pular, porque eu vou botar o check para quem? Apenas para os programas que são de NAT para NAT. E esse é um programa parcial, certo? Aí não entra na lista. Quer apoio para o Zé aqui? Sim, Davi? Não? Tipo, essa parte parcial meio que quebrou ainda. Enfim, o ponto... Não deveria. O ponto da mesma forma que esse gerador ele vai chegar em algum ponto no programa PN, ele também pode chegar num outro programa que vai retornar exatamente PN mais 1. E, tecnicamente, ele vai... Mas eu vou ignorar esse programa. Eu vou ignorar esse programa, porque eu só me importo achar qual é o enésimo programa. Se eu receber N, pode ter outros programas que concordam, discordam com qualquer coisa dessas. Mas meu objetivo é receber no 50 é olhar aqui qual é o 50º. Vou ignorar os, não me importa os outros. Não, mas se tem, vai ter algum outro que ele provavelmente vai retornar a mesma coisa que esse PN e ele vai estar na lista de strings e ele é contável logo. Você não gerou um novo. Não gerou um novo, ele já estava na lista, só que um pouco mais à frente do que você olhou. Mas por que isso não seria um problema? Acho que você está pensando aqui que repetições seriam um problema. Não seria um problema. O P1 pode ser igual ao P2.
Podem concordar em tudo. O seu argumento que você gerou um novo que não estava na lista. A gente está argumentando aqui que sim, ele estava na lista, só que não. Não, mas o novo não é aqui. O novo é esse. Então, Mais um. Esse, eu tô dizendo, Ele esse está daí tá na na posição lista 51, por exemplo. mais à frente, sabe? Porque, por exemplo... Não, bom segundo, ele não, esse que estou gerando não pode ser na posição 51, porque ele discorda na 51, na posição 51. Ele está sendo feito para discordar. Você acha que aquele que eu chamei como 50 vai acabar sendo igual com 58? Não, porque se eu chamar o meu programa na posição 58, ele vai pegar esse que era igual a esse e ele vai somar o P58, 58 mais um, assim discordando na posição 58. Não? Isso seria a mesma defesa que Cantor daria para de organização dele. Ian? Não sei se é a mesma coisa que eles estão dizendo, mas tipo, aquela equação que você escreveu ali não é uma string, ela vai acabar aparecendo. Essa coisa, aqui estou escrevendo, o que estou mexendo aqui, essa não, estou considerando isso uma definição humana / matemática. Isso corresponderia no return, sei lá como você ia chamar essa coisa, P aplicado no N, a ideia é que você vai achar esse N mais um, e você ia ter aqui um return, sei lá o que. Tá, esse string seria a definição dessa coisa lá. E realmente seria uma dessas partes, mas isso não... Em algum momento estou roubando essa ideia. Estou falando, vai fazer isso e vocês aceitam, e é muito natural aceitar isso, sem nenhuma preocupação. Esse gerador aqui? Esse gerador é muito tranquilo. Ah, esse gerador aqui. Mas qual o problema dessa maneira que estou falando? Como você ia implementar isso? Ok, o gerador é fácil. Se alguém tem dificuldade, façam isso. Deveria ser ITP 0 isso. Gerar esses strings. Mas, ok, gerou esse string agora. Como você escrever essa parte no teu programa onde vai pegar esse string e vai decidir se esse string é um programa válido para uma função de not para not? Grande... Eu tinha dito. Como é? Eu quiser que tinha dito. Ele tem que testar esse programa. Não necessariamente. Testar como? Não necessariamente rodar. Talvez você vai perceber uma maneira, você não é obrigado a rodar o programa. Talvez você vai perceber olhando para ele que, olha, esse já é um programa. Tipo, se eu falar para ti essa coisa, você não rodou isso no teu computador, você olhou e falou assim, ok, esse é um programa. Então, pode ser talvez que tenha uma maneira, mas a gente está descobrindo agora que se tivesse uma maneira de fazer isso, a gente explodaria o mundo também. A moral da história é que não tem como escrever um programa que faz essa parte aqui. Essa parte aqui. Decida se vai botar cross ou check aqui. Faz sentido isso? E agora uma outra pergunta para vocês. Compilador não faz isso? Não. Se eu botar um programa lá e rodar, se eu escrever aqui int f int x, certo? E aqui fazer apenas um include. Eu vou fazer um include aqui, um arquivinho. Esse arquivinho precisa terminar com return blá blá. Ok, aqui você vai escrever o teu programa. Eu estou alegando, e vou deixar vocês pensarem, que tem um programa realmente que faz isso, chamado compilador. Compila essa coisa, se compilar, deu certo. E estou usando com tipos para garantir que... Vamos trocar isso para int, se isso é o problema aqui. Não, espero não era essa briga. Ok? Questões de contabilidade e inteiros naturais é a mesma coisa. Então, aqui tem brigas sobre o compilador? Sim. Ok. Carlos, qual a briga? O compilador ele não pode prever todas as possibilidades do programa. Ele pode dar um erro no meio e tornar ele não executável. Mas essa é minha... Não vou executar o programa. Esse é o meu ponto. Vou apenas compilar, certo? Quem garante que ele vai tornar um match? Vai que ele dá um erro. Quem vai tornar o compilador ou o programa? Ok, mas... Pode compilar, mas pode dar um erro no meio por uma coisa que o compilador não previu. Ok. O compilador, ele não garante que é uma função total, no máximo ele vai garantir que é parcial. Ok, temos umas respostas boas aqui. Se por acaso eu tivesse uma linguagem total, passaria a ser... Como é? Uma linguagem total? Defina isso, por favor. Como é? Não tem ideia do que significa uma linguagem total. Total significa uma linguagem onde você não consegue descrever programas parciais. O quê? Não existe erro de runtime.
Também não vai ter esse erro. Agda para quem brincou com Agda. Em Agda, por padrão, você pode mexer com ela para mudar essa, mas em Agda você não consegue escrever funções parciais. Se você tentar chamar um while true, isso não vai compilar. Mas tá, deixo isso assim para pensar um pouco em casa. Como estamos de tempo? São 8h30. Ok, tá. Terminamos aqui. Até segunda-feira ou quarta-feira, vou zulipar. Participem no enquete da... Não prometo que vai ser exatamente a maioria, mas eu quero consultar vocês sobre possibilidades da prova. Até segunda.